Primeiro, esse estaleiro foi chamado já de muita coisa. Esse estaleiro foi chamado, quando ele foi sendo montado, foi chamado de um estaleiro virtual, que não se deveria fazer uma política de reconstrução da indústria naval brasileira baseado num estaleiro virtual. E nesse processo, esse estaleiro virtual virou essa coisa maravilhosa que nós todos estamos vendo, presenciando nesse momento. Então, transformar algo que é virtual em alguma coisa sólida como o aço, sólida como um navio, sólida como os galpões que tem aqui, essa transformação do virtual em real exige decisões corajosas de pessoas que tomaram essas decisões. E essas decisões corajosas começaram pelo presidente Luiz Inácio. Passaram pela presidente do Conselho, Dilma Rousseff. E, evidentemente, pelos diversos escalões de decisórios da Petrobras. E, evidentemente, dos empresários que tomaram a decisão de arriscar. Dos bancos que tomaram a decisão de emprestar. Então, transformar aquele sonho em realidade exigia o trabalho de muitos, mas sem a liderança clara do presidente Lula, dificilmente se faria no prazo que foi feito. Esse é o primeiro elemento que eu acho extremamente importante chamar a atenção, que esse estaleiro é resultado de uma decisão que saiu de um sonho para virar realidade num período muito curto, e nós estamos sendo testemunhas disso. Segundo, eu queria chamar a atenção também que esse estaleiro reflete outros sonhos importantes. Todas as vezes que nós viemos aqui, nós ouvimos e presenciamos testemunhos dos trabalhadores e trabalhadoras desse estaleiro. E esses testemunhos refletem essa transformação de sonho em realidade de uma maneira que vale a pena, de uma maneira que só esses testemunhos já justificariam tudo o que nós fazemos, que é a possibilidade de transformar a vida das pessoas, transformar e melhorar as condições de vida dos trabalhadores brasileiros, transformar as condições de vida de quem mais precisa desse país, na região mais pobre desse país, que é o Nordeste brasileiro. E nós vimos aqui várias pessoas que estavam cortando cana, que hoje são soldadores, e o orgulho que eles têm, e elas têm de terem transformado sua vida. Vimos aqui aqueles que tentaram ir buscar recursos e viver uma nova vida no Japão, e que voltaram hoje, o orgulho que eles têm de ter essa oportunidade de voltar para o país e produzir no seu país. E vemos o rosto de todas as pessoas e a capacidade que as pessoas têm de vir a transformar a sua vida, porque se criaram condições de oportunidade para que elas se transformassem. E isso é resultado de algumas decisões, porque isso não cai do céu. Fazer um estaleiro desse não é automático. É preciso que alguém decida fazer. E por fim, eu queria chamar a atenção do que é que esse navio representa. Esse navio que o Sérgio deu os detalhes da metragem, do peso, do transporte, da capacidade de transporte. Esse navio representa um navio. Mas ele não é sozinho. Ele tem um conjunto de navios a serem feitos. Só aqui nesse estaleiro, muito mais navios serão feitos. Mas não só nós nesse estaleiro aqui. Ele é o primeiro desse estaleiro. Ele é o primeiro de uma série de muitos que serão feitos aqui. Mas como ele se apresenta também com um planejamento e com uma perspectiva de ter muitos navios a serem feitos, ele abre novas possibilidades para que o ciclo virtual real, transformar sonhos em realidade, criar novos estaleiros, criar novas oportunidades às pessoas, aconteça aqui em Pernambuco, como já está acontecendo, com novos estaleiros que estão se planejando para vir para aqui, como no resto do país, com vários estaleiros que estão se implantando no país, aumentando essa possibilidade de realizar esse ciclo. E estando como presidente da Petrobras, em nome dos trabalhadores da Petrobras e trabalhadoras da Petrobras,
Eu queria também chamar a atenção que esse sonho de fazer com que um estado como Pernambuco, onde nós ainda não descobrimos petróleo, tenha o conjunto de obras relacionadas ao petróleo em Pernambuco, transformando a economia pernambucana na economia petroleira, é um sonho que a Petrobras participa muito fortemente, porque vindo para cá nós vimos a refinaria Nordeste, Abreu Lima, vimos a planta de POI, vimos a planta de PTA e vimos a quantidade de pessoas trabalhando, ônibus transportando as pessoas, caminhões carregando coisas. E a vitalidade e o crescimento dessa economia, que em Pernambuco, que não produz petróleo, é fortemente dependente do petróleo. Portanto, essa ideia de produzir e fazer com que o crescimento do petróleo, do gás, da energia e dos combustíveis que nós produzimos, tenha um maior impacto sobre a economia brasileira, porque vai viabilizar a criação de novos estaleiros, novas empresas que vão servir para atender o que nós precisamos. É fazer com que, presidente, a gente não cresça sozinho, mas cresça com todo o país, melhorando as condições de vida do país. Ontem o senhor participou de um evento no Pará. No Pará nós anunciamos 2 grandes projetos de produção de biodiesel no Brasil e em Portugal. E vamos aumentar enormemente a produção e a plantação de palma no Brasil, o conhecido óleo de dendê no Brasil, lá no Pará. Nós anunciamos essa semana a nossa entrada firme no 4º grupo maior produtor de álcool e de açúcar do país. A Petrobras está fortemente posicionada na área de produção de açúcar e álcool. Portanto, nós vamos produzir petróleo, vamos produzir gás, vamos produzir biodiesel, vamos produzir etanol, mas antes de tudo, nós vamos dar oportunidade para que o povo brasileiro melhore suas condições de vida e tenha melhores condições de futuro.